Integrante da geração 90, a jornalista gaúcha Cíntia Moscovic estreia na literatura com os contos reunidos em O Reino das Cebolas, de 1996, seguido do romance Duas Iguais, Manual de Amores e Equívocos Assemelhados, de 98. Seus textos refletem sobre questões de gênero e a tradição judaica. Eu sou escritora, antes de tudo escritora, sim. E depois disso sou jornalista. Quando resolvi escrever, comecei por um caminho muito equivocado, que era o da poesia. Uma poesia que era lamentável, sofrível, ordinária, rastaquera e babaquara. Um troço assim muito ruim, em que as rimas eram muito débeis. Em que eu expressava meus sentimentos, achava que expressar sentimento era igual a fazer literatura, não era porcaria nenhuma. E só vinha descobrir que eu podia fazer prosa, que era o troço legal, que eu conseguia fazer ao menos, que eu me sentia mais à vontade, que eu não achava tão ridículo, ali quando eu tinha 35 anos, 36 anos. Eu estava assim, esperando há muito tempo para fazer prosa, porque realmente a frustração, depois de frustração que eu tive na poesia, só me preparou para poder enfrentar a prosa. Se existem coisas que marcam a minha literatura, eu creio que sim. Primeiro se pode dizer que é a minha cidade, Porto Alegre. Melhor dito, um bairro de Porto Alegre, que é o bairro Bonfim. E aí já se liga a uma segunda coisa que marca a minha literatura, que é o judaísmo. E terceiro, talvez seja um tom intimista. Essas três coisas eu aceito parcialmente. Eu acho que o tom intimista, em se falando de literatura, é algo que eu não pratico, muito embora a literatura traga o que há de mais interior, mais íntimo meu, mas não creio que seja uma literatura intimista, no sentido de ser confessional, porque não creio em uma literatura sem ação, ou sim creio em uma literatura em que a ação interna determine, mas nunca uma literatura reflexiva como é a literatura intimista, ou aquela que se pretende assim. E eu acho que minha criação, meu bairro, a minha cidade, a minha família, toda a herança que eu tenho, não só em termos regionais, mas em termos de mundo, influencia na minha produção, sim. Eu li esses dias uma resenha acerca de um livro meu, e eu peço perdão por me citar, onde a Bia Abramo diz o seguinte, que a literatura feminina era que nem uma mula sem cabeça. A gente sabia que ela não existia, mas estava sempre aparecendo e soltando fogo pelas ventas. Então eu acho que a literatura feminina é justamente isso, uma assombração, uma coisa que não existe, mas que amedronta a gente, que atemoriza, justamente por ser um adjetivo, por ser um restritivo que tende a limitar a literatura que se pretende uma atividade ampla e universal. Então eu tendo a crer que existe uma autoria feminina, assim como existe uma autoria masculina, e que são coisas que são distintas, mas que não são excludentes e que podem conviver. E se existe ou não uma literatura feminina, é como dizer assim, eu não creio em fantasmas, mas que eles existem, existem. Eu acho que, claro que existe uma nova geração, a vida assim é feita. Uma geração passa, outra geração surge. E eu acho que de pontos coincidentes, essas pessoas que estão escrevendo agora têm a mesma vontade de fazer literatura, isso é inegável. E eu acho que há pequenos grupos que apresentam semelhanças entre si. Mas eu não creio que a nova geração tenha um padrão único que identifique todos os elementos. Existem, claro, identidades parciais entre essa gurizada, que é assim, a maioria é de classe média, a maioria é urbana, a maioria tem telefone, tem computador, a maioria escreve em computador. Existe alguma preocupação temática também a unir essa nova geração, na qual me incluo, mas não creio assim que esse conceito de geração vá perdurar, assim, não é um romance de 30, não creio que vai subsistir isso.
Não creio que vai substituir isso, porque tem um conceito muito grande de individualidade nessa geração que está saindo aí. São pessoas muito individualistas, com uma produção muito individual, muito autocentrada. Escritoralmente. O primeiro compromisso do escritor que se tem como tal é com a verdade. O escritor que mente não é escritor, ele é só mentiroso. Se tu não... A linha de vida é essa, não existe um equívoco maior do que pensar que você está mentindo. Se eu mentir, eu tenho que crer piamente que aquilo é verdade. E isso não é só um trocadilho, isso é a base de toda a história. Eu procuro que o leitor tenha a mesma emoção que eu tenho quando escrevo. Se eu pretendo uma emoção de tristeza, eu me coloco na emoção de tristeza, me coloco naquela situação e quero que o leitor tenha aquilo. Se é uma situação de tesão, de sexo, me coloco naquela situação e aquilo tem que mobilizar também meu leitor. E a minha intenção sempre é trazer o leitor para um estado de ânimo alterado, muito diferente daquele estado habitual que ele está. Se eu não consigo isso com a minha literatura, o jogo não está feito, não tem mais parada. Ele tem que se mobilizar tanto quanto eu estou. Naquele dia e na semana que se seguiu, a função da casa era Fúlvio. Àquela altura ele já tinha mais corpo, as penas feitas suspiros amarelos. Passava o dia ciscando farelinhos. Vez que outra, eu consegui mantê-lo na palma das mãos, cuidando com a alma daquele ser cujos ossos pareciam gravetos numa montagem periclitante. Hortência mantinha-se alerta, mas não me bicava mais. Tenho hoje certeza de que ela se orgulhava em exibir seu pimpolho penugento.